Olá pessoal, meu nome é Renata, eu sou aluna do Polo de Presidente Prudente e eu vou apresentar para vocês o meu mapa conceitual, que começa com uma afirmação de que a educação física escolar atual passa por problemas. Como vocês podem observar, este é um panorama geral de como eu organizei os conteúdos trabalhados na primeira disciplina do PROEF. Os artigos foram trabalhados, serviram de base para algumas questões específicas a respeito das problemáticas encontradas no cotidiano da educação física escolar. Nesse sentido, eu elaborei algumas questões. Quais as relações entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer? As aulas de educação física mistas e separadas por sexo, qual o modelo mais adequado? Como os afastamentos e indisciplina dos alunos nas aulas de educação física podem ser minimizados? Como os professores de educação física são categorizados? As modificações das leis da educação física exercem influências sobre a forma de atuação dos professores? Como o conteúdo esportivo deve ou pode ser trabalhado nas aulas de educação física? Para fundamentar essas questões, foram criados mapas conceituais específicos. Então, no texto 1, são descritas 3 categorias de atuações docentes, sendo elas as práticas tradicionais, em que nós temos o esporte como sinônimo da educação física. O desinvestimento pedagógico, que é caracterizado pelo famoso rola-bola, em que o professor joga uma bola e deixa os alunos à vontade, sem nenhuma intervenção ou orientação planejada. Finalmente, nós temos as práticas inovadoras, a partir das abordagens renovadas da educação física escolar, que elas enfatizam a necessidade da contextualização das práticas corporais. Lembrando que essa última foi utilizada na confecção do currículo da Educação Física Escolar do Estado de São Paulo. O texto 2, ele aborda uma questão interessante que está relacionada ao ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer. O primeiro, ele é caracterizado somente pela prática, ou seja, repetição dos movimentos. Bastante característica na educação física escolar antigamente, como a gente pode ver nessa imagem, que era apenas a prática pela prática e a repetição dos gestos. Já o segundo, ele considera a importância de se contextualizar a prática. Então não é mais o fazer por fazer. Aqui a gente tem uma imagem que representa um professor de educação física contextualizando suas atividades que serão executadas posteriormente na prática. A partir das diferentes abordagens, essa contextualização tende a evoluir para o que nós chamamos e conhecemos como cultura corporal do movimento. Já o terceiro texto, ele é um caso particular, que eu acredito que está relacionado às leis e suas implicações para o profissional de educação física. Com as modificações que foram ocorrendo nas leis ao longo dos tempos, até culminarem na LDB de 1996, em que a educação física passou a ser considerada componente curricular da educação básica, ou seja, ela deixou de ser uma atividade. Daí, já em 2001, houve a inclusão do termo obrigatório. E em 2003, que ainda apresenta um caráter facultativo em diversas situações da nossa disciplina, isso tudo representou um retrocesso da área. Por isso, a importância de interpretarmos essas leis de maneira adequada, pois existem margens para diferentes interpretações, o que pode romper com a democracia, a igualdade de oportunidades e, consequentemente, uma maior desvalorização da nossa área. Já o texto 4,
ele talvez aborde os principais problemas vivenciados por nós no dia a dia, que são o desinteresse pelas aulas e a indisciplina. Em relação ao primeiro, foram destacados pelos autores a falta de motivação dos alunos, a pouca diversidade de conteúdo, ou seja, a repetição dos mesmos conteúdos durante os anos escolares, o insucesso ou exclusão dos alunos, ou seja, os alunos menos habilidosos, ou que não possuem uma habilidade em determinada área, questões de gênero que serão tratadas no último texto, aulas em período contrário e brechas na legislação que foram apontadas no texto 3. Destacaram ainda que a indisciplina tem vários fatores relacionados. De acordo com os professores, estão questões familiares, questões culturais e crise de valores. Já para os alunos, eles acreditam que a indisciplina esteja relacionada a aulas desinteressantes e ao bullying. O próximo texto, que é o texto 5, ele aborda uma questão polêmica na nossa área também, ou seja, a forma de utilizar o esporte como conteúdo curricular. Isso provavelmente ocorre devido à influência do passado, com os modelos esportivista, higienista e militar, onde priorizavam os mais habilidosos e a execução do gesto técnico. Apesar da dificuldade de clareza na forma da gente trabalhar esse conteúdo, atualmente, com a evolução das abordagens renovadas, o esporte tem sido considerado como um fenômeno sociocultural, ou seja, ele é passível de contextualizações, reflexões, questionamentos, discussões, entre outros. Já o último texto, que seria o texto 6, ele trata de um assunto polêmico, que está muito em alta. O autor descreve a importância das aulas mistas, pois assim os alunos aprenderão a respeitar as diferenças, serem mais inclusivos, de modo que todos tenham as mesmas oportunidades nas aulas e, consequentemente, isso vai gerar uma equidade de gênero. No entanto, essa opção pode ser paradoxal. Por quê? Porque existem as diferenças biológicas que não podemos negar e não podem ser impeditivas ao convívio dos gêneros. Além disso, é fato que grande parte das diferenças entre gênero vem de questões socioculturais. Após eu apresentar essas informações, que eu considerei as mais relevantes contidas nos textos, em forma desses mapas conceituais, e ainda entendendo que a educação física escolar atual passa por problemas, eu acredito que para minimizar alguns desses problemas, maior ênfase deve ser dada no trabalho com a diversidade de conteúdos da cultura corporal de movimento, com a inclusão de todos, independente de habilidade ou gênero, com práticas inovadoras, motivadoras e contextualizadas, que vai de acordo com as abordagens renovadas da educação física, estimular a cooperação e maior aproximação dos alunos por meio de diálogo e do protagonismo juvenil, eu também considero essencial nas minhas práticas.